Fala pessoal, sou eu novamente aqui, Ricardo Saul, advogado contador. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, eu vou tentar fazer com uma cara mais de apresentação. Então, já que viemos falando das grandes fraudes contábeis nos últimos vídeos, hoje eu vou estar falando sobre a SOX, que seria a resposta a essas grandes fraudes. A SOX, também conhecida como Lei Sarbanes-Oxley ou SABOC, é uma lei norte-americana que foi introduzida em 2002, justamente com o propósito de responder a essas fraudes e ajudou a remodelar o que hoje nós entendemos como controladoria. Depois da vinheta, continua aqui a minha exposição. Bom, como já foi dito, a Lei Sarbanes-Oxley, que tem o seu nome em razão dos legisladores Sarbanes e Oxley, né, que eram dois legisladores americanos, ela surgiu como uma resposta aos escândalos contábeis que aconteceram nessa transição ali dos anos 90 para os anos 2000. Né, se destacam o caso Enron, o caso Arthur Andersen e a WorldCom. Esses casos já foram abordados no canal aqui nos últimos dois vídeos, né? O da Enron e da Arthur Andersen estão no mesmo vídeo, e tem um outro anterior sobre a WorldCom. Então o que acontecia? Ali no início dos anos 2000, estava tendo uma crise de confiança no mercado. Esse tipo de escândalo começou a aumentar, né, o risco no sentido de desconfiança no mercado internacional, principalmente no norte-americano, mas haviam também alguns casos, que eu não vou me estender aqui, também no mercado europeu. Então, mais do que isso, começou-se a questionar os fundamentos das relações de mercado, como a própria ideia de teoria do mercado eficiente, que talvez mais adiante eu possa fazer um vídeo especificamente sobre isso, mas que seria a teoria de que o mercado ele é eficiente porque as pessoas têm acesso a informações com confiança, então dessa forma todas as operações elas se dão em pé de igualdade, enfim. Não vou me prolongar, isso é um tópico bem específico dentro da economia, mas com essas fraudes começou-se a questionar a validade das informações de mercado, logo punha em xeque a ideia de que o mercado é eficiente, porque meio que provava, né, que nem toda informação era válida, nem toda informação era confiável. Haveriam pessoas que tinham informações e usavam elas ou ocultavam elas do mercado para se beneficiar. E fora isso, também começou-se a questionar qual o papel e o quanto havia realmente de ciência dentro da contabilidade, principalmente no que se referia à auditoria, né, tanto externa como interna. Então, pode-se dizer que a SOX começou a definir a ideia de controladoria. Bom, a SOX, tentando restabelecer a confiança de mercado, trouxe algumas medidas que em conjunto formam o que se entende como governança corporativa, que seriam as boas práticas de gestão, né? Então, a ideia da SOX seria coibir as práticas antiéticas no mercado, garantir a independência dos auditores, atribuir responsabilidade, que é algo muito importante, você sabia quem é o responsável por quê dentro de uma instituição, né? Então, a criação de conselhos e comitês responsáveis pela fiscalização, pela revisão dos atos, pela tomada de decisão de forma colegiada, certo? Buscava também coibir o conflito de interesses. Mais adiante, esses tópicos serão detalhados, né? Mas a questão da independência e do conflito de interesses foi algo muito marcante nos casos que inclusive já foram estudados aqui no canal, pois era comum que auditores ou empresas de rating ou algumas consultorias exercessem funções às vezes conflitantes dentro de uma empresa, ou a auditoria trabalhar de forma conjunta com a auditoria interna para que determinados pontos fossem revistos antes de serem identificados como falhas. Outros pontos da SOX seriam a prevenção de fraudes e a ideia de controles internos e gestão de risco, que também
ajudou a definir a ideia de risco. Em conjunto com a SOX, houve também a criação do PCAOB, que seria uma entidade privada sem fins lucrativos, criada em função da lei, que teria o objetivo de supervisionar as empresas de auditoria. Então, o PCAOB seria responsável pelo cadastro de autorização das auditorias, estabelecer padrões para que a auditoria fosse feita, sancionar empresas e seus responsáveis no caso de erro ou fraude e estabelecer um controle de qualidade para as auditorias. Ou seja, junto com a norma, que é a SOX, foi também criado um órgão para fiscalizar a implementação e o cumprimento dessa norma. E é um órgão não governamental, né? É uma entidade privada. Ou seja, seria uma autorregulação de mercado sobre as auditorias. O que já foi mencionado no vídeo, que eu disse que daria uma explicação um pouco maior, é a questão da separação de funções, que de certa forma estaria dentro da independência. Porque o auditor, ele não pode se confundir com o responsável pela elaboração contábil, assim como também não pode se confundir com um consultor ou um assessor, né, de gestão ou de contabilidade. Porque a auditoria testa a confiabilidade da informação contábil. Logo, se você tem uma auditoria que se confunde com a elaboração, ou seja, que presta serviço junto com a elaboração, você acaba dando uma possibilidade de manipulação da informação contábil. Por quê? Aquele que é responsável pela elaboração da contabilidade, ele gera informação contábil. Logo, ele não poderia estar verificando uma informação pela qual ele é próprio responsável. Senão você não está tendo realmente uma auditoria, uma verificação, uma asseguração da confiança da informação. Do mesmo modo, serviços de consultoria e assessoria também não podem se confundir com auditoria. Porque a consultoria e a assessoria, seja nas áreas de controles internos, seja na área operacional, financeira, contábil, muitas vezes orientam como reformular ou apresentar informações contábeis. Dessa forma, o responsável por consultoria e assessoria não poderia simultaneamente fazer as vezes de auditor de uma empresa, pois da mesma forma ele estaria lidando com as informações pelas quais ele próprio, enquanto auditor, é responsável por atestar a confiança. Por fim, a SOX auxiliou também na discussão sobre qual o papel da contabilidade, uma vez que com esses grandes casos de fraudes contábeis, percebeu-se que os responsáveis eram penalizados, mas muitos funcionários dessas empresas, dessas auditorias e consultorias envolvidas, eram novamente absorvidos pelo mercado. Por quê? Porque é necessário você atribuir as responsabilidades para as pessoas corretas, ou seja, quem é o responsável por uma eventual manipulação, por uma eventual fraude, por uma eventual lavagem de dinheiro, uma eventual sonegação, e quem está desempenhando seu trabalho técnico. Dessa forma, a contabilidade passa a ser vista não apenas como um registro das operações, mas sim como uma ferramenta para a tomada de decisões em âmbito gerencial, porque as fraudes contábeis não mais geravam um imbróglio burocrático, um problema com o fisco, e sim um problema envolvendo a confiança de mercado. Esses grandes escândalos que vieram em decorrência da manipulação de informações contábeis não causou apenas um problema jurídico para a empresa. Ele abalou a confiança de mercado. Então, a partir desses casos e da implementação da SOX, as ciências contábeis, e isso principalmente a partir de 2007, com a adoção do padrão IFRS, a contabilidade passou a ser levada um pouco mais a sério, por assim dizer, de forma que se viu
que ali estavam as informações financeiras. E a contabilidade deixou de ser vista apenas como uma obrigação registral, uma obrigação legal, e passou a ser talvez um grande espelho, né? Talvez um grande painel de controle com indicadores, né? Que auxiliam na análise da saúde financeira de uma empresa, na análise da continuidade de uma empresa, e com a adoção de padrões para contabilidade, isso fica ainda mais claro, porque criando-se padrões de qualidade, né, e protocolos a serem cumpridos, você torna essa informação mais confiável. Vou encerrando o vídeo por aqui e talvez tenhamos uma novidade aí para a próxima semana. Agora vamos entrar em época de imposto de renda. Acho que vou agregar uma parceria aqui para o canal e a partir da próxima semana vou estar fazendo alguns videozinhos sobre imposto de renda e talvez indicando um parceiro aqui. Então agradeço aí por vocês que assistiram até o final e até semana que vem.